Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês aqui no nosso segundo episódio do podcast Poderosa e Ele. E esse podcast é para você que empreende com o seu amor. Eu hoje estou aqui com o meu amor, Matheus Starling. Sou Joe, Matheus Starling, eu sou o amor da aula, gente. Eu quero saber o seguinte, já começa aqui embaixo a escrever. Quem veio aqui pela Poderosa ou veio aqui pelo Starling? Já começou a polêmica? Fala aí. Ai, Jesus. Ou veio pelos dois? Não, eu sei que você está aqui hoje porque você empreende junto com o seu cônjuge, né? O seu sócio que é seu noivo, ou namorado, ou cônjuge. E aqui nesse nosso podcast a gente vai estar falando do dia a dia daqueles que empreendem juntos, né? Como casais. E hoje a gente tem aí algumas perguntas e respostas polêmicas, Matheus. Você não sabe o que eu vou te perguntar. Eu também não sabia que eu não sei o que ele vai me perguntar. Mas assim como no primeiro, acho que aqui vai ter alguma roupinha suja para lavar, será? Então é o seguinte, galera. A gente ainda tá no modo freestyle. O que é esse modo? A gente ainda não tem um tema que a gente vai falar. A gente está falando sobre várias coisas aqui dentro. Já no próximo episódio, nós traremos um tema que vocês vão escolher. Então a gente vai abrir uma caixinha específica lá no Instagram do Professor de Música Empreendedor. Se você não segue ainda, tem que estar seguindo. E a gente vai pedir para vocês o tema. Vocês que vão decidir o tema para a gente vir debater aqui, tá bom? Ah, legal, Matheus, legal. Quem vai começar hoje? Não, então, olha só. E também tem aquilo, né? Eu falei do Instagram, mas vocês estão onde? Vocês estão aqui no YouTube. Então, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal agora e dê aquele like para estar ajudando o canal a crescer, tá bom, galera? É isso aí. Depois nós vamos fazer metas de like, essas coisas? Não, né? Não. Essas coisas já passaram. Já passaram? Meta de like? Meta de like, Mas eu sei que a gente vai ter muito like, porque tem muito casal empreendedor que vai estar dando aquela força pra gente aqui. Porque eu falo meta de like pro meu filho que gosta de assistir o menorzinho. Canal de game, essas coisas. Aí ele tem meta de like. Ele falou pra mim, pai, você não faz meta de like, não? Eu falei, meta de like? Temos que implementar isso também no nosso canal. Então vamos começar aqui direto, tá? Olha a pergunta. Como é ser dona de uma escola de música e lidar com músicos sem ser musicista? Ui, boa pergunta. Bom, como eu falei no podcast passado, se você não assistiu, assista o nosso primeiro episódio, está aqui no canal. Não sou musicista, mas sou casada com músico há 18 anos. Então, você aprende a lidar com músicos, né? Músico, eu brinco que é uma raça diferente, gente. Pensa diferente, age diferente, né? A gente que não é dessa área, a gente tem que se adaptar. Eu vou te dizer que tem um lado muito bom de trabalhar com os músicos. São pessoas mais criativas, então são pessoas mais... essa habilidade para poder mudar e trabalhar com pessoas que são propícias a isso, a mudar, a entender, saber que eles não sabem de tudo, é mais fácil, né? Então, assim, não sou musicista, mas eu brinco lá na escola. Se tem algum aluno nosso aqui assistindo, vai poder dizer lá nos comentários. É verdade. Eu, às vezes, estou no meio da galera lá, discutindo o tom da música, se aquela escala ali é a escala tal ou tal, porque eu acabei aprendendo por osmose. Não só osmose, gente. Eu falei também no episódio passado e falo aqui de novo. O Matheus, ele tem a mania de estudar algo, ou ler um livro, ou estudar algo técnico da guitarra e passar para mim. Eu acho que eu sou a primeira aluna do Matheus, então acaba aprendendo também, né, Matheus? E a pergunta mais polêmica eu perguntei sobre músicos, né? Baterista é músico? Sacanagem. Vou te falar que eu tenho um baterista lá na escola, professor, que eu amo ele, Matheus. Amo demais nosso baterista. Um beijo para você. Tiago, tá com a gente desde o começo. Pessoa incrível. E ele é músico, sim, tá? Não, tem uma aluna do PNE, eu acho que ela fez a turma 5, que é a Thaís. Né? O Mico deve lembrar dela. Thaís Pauta de Ideias, acho que é isso, né? O perfil dela. E ela, quando o pessoal começa a irritar muito, ela fala assim: vou te chamar de baterista, hein? tem uma piada clássica, não sei se você conhece, com os bateristas, né? Do ensaio, que o arranjador chegou assim, olhou pro tecladista, falou assim pra mim: ó, toca pra mim, cara, começa aí com um Lá menor 7, 9, 11 na ponta, tá? Aí o tecladista olhou pro guitarrista e falou assim: cara, toca um Lá menor 7. Aí o guitarrista olhou pro baixista e falou assim: cara, só Lá menor, só Lá e quinta, só tônica e quinta mesmo.
Beleza. Aí chegou pro batera e falou assim, gente, cara, levada de rock. Aí chegou pro percussionista e falou assim, preencha aí. Isso aí é maldade, né? Mas é aquilo, aqui é esse lugar descontraído. Então você percebe que esse título de músico, já passamos pro percussionista, tá? Né? Baterista é músico. E obviamente, né, gente, eu tô aqui brincando com vocês, é só pra descontrair, porque nesse nosso podcast aqui não tem caô. Vamos lá, posso para outra pergunta? Pode sim. Você acha que a escola presencial vai acabar? Não acho. E eu acho de verdade que esse ano é um ano onde os donos de escolas podem aí ficar firmes aí junto com o seu comercial, invistam em propagandas, em ads, né? Porque as pessoas se cansaram. Teve aquelas pessoas que se adaptaram muito bem, aprenderam a usar o digital, mas eu acredito que depois de 2 anos focada nas telas, as pessoas estão cansadas de tela. Então eu acredito que muita gente vai voltar para o presencial. Quem ainda não voltou, vai voltar. A gente está em tempos aí que eu acredito que o uso da máscara vai acabar em poucos dias. Então, ainda assim vai dar uma tranquilidade maior para aquelas pessoas que estão dentro de casa ainda. Então, eu não acredito que a escola de música presencial vai acabar. Pelo contrário, eu acho que ela vai vir numa crescente esse ano. E, cara, o contato, os shows precisam de ser presenciais. Então, eu não acredito que isso vai acabar. Então, você que é dono de escola de música, tenha sempre um diferencial. Tenha sempre shows no meio do ano, shows... Lá na Starling a gente tem shows a 45 dias, porque 45 dias é jam, aí 45 depois é show, aí depois de 45 é jam de novo, depois um pocket show. Então, na assim... verdade tem mais, né? Porque a jam session de música instrumental a cada 45 dias, mas nesse período também tem os pockets. Então, eu tô falando, eles se intercalam. Na verdade, todos os meses a gente tem eventos Todo presenciais. mês tem evento, Então, assim... assim, eu acredito que isso nunca vai acontecer, nunca vai acabar. O que, na verdade, né, nós que lidamos muito com professores de escola de música, é que a galera ficou muito preocupada em função de todo esse período que a gente passou, 2 anos muito difíceis para quem está somente no físico, algumas pessoas se adaptaram, outras não, e muita gente sentindo que nunca mais vai voltar a ser como já foi. Eu acredito que nunca mais voltará a ser como já foi, mas voltará à procura pelo presencial. Não da mesma maneira, não a mesma galera, porque tem gente que entrou no virtual e se adaptou ao modelo virtual. Eu, por exemplo, só faço curso virtual. Eu não faço mais nada presencial da minha vida. E eu mim, não, eu só tá faço presencial. A eu Poderosa não faço virtual. Só faz presencial, ela não se adaptou. Então, o legal dessa explosão virtual. Não é que eu não me adaptei, Matheus. Não é que eu não me adaptei. Até porque eu faço muitas coisas virtuais. É porque a minha personalidade, eu preciso estar com pessoas. Eu gosto de pessoas. Para você que não sabe, a gente falou no episódio passado também, é que a gente tem estudado muito sobre personalidade, sobre comportamentos, sobre... autoconhecimento, autoconhecimento, né? Então, eu, na verdade, foi muito engraçado, porque eu me conheço, mas eu me conheci mais. E para ele que tinha algumas dúvidas sobre o meu comportamento, a minha personalidade, agora ele também conhece. Então, a gente até fica rindo às vezes, porque... Ele olha pra mim e fala, caraca, é muito da sua personalidade. Aí ele até me entende melhor, né? Mas por que eu falei isso? Esqueci. Não, então, a gente tá falando sobre funcionar presencial e virtual. Então, uma das minhas características é que eu sou extrovertida. O extrovertido não é só o animado que quer estar com pessoas. Na verdade, ele recarrega as energias dele em pessoas. E o introvertido, ele descarrega em pessoas. Na verdade, ele só se carrega sozinho. Então, a diferença do introvertido e do extrovertido é esse. Um recarrega com pessoas e um recarrega sozinho, né? Eu falei que eu não me adaptei, não falei que eu não me adaptei. Eu me adaptei sim, porque eu até vivi muito bem, não foi um sofrimento para mim. Mas eu me recarrego com pessoas. Então, para mim, a melhor coisa que tem é eu fazer meus cursos, mentorias que eu vou e faço em São Paulo, e tô com pessoas, e aí eu conheço gente ali, a gente sai para almoçar, depois volta, depois sai para jantar. Eu gosto disso. E sabe o que acontece também? As pessoas não entenderam muito bem como lidar com o ensino virtual. O que acontece? Não adianta você ir para o ensino virtual e falar assim, vou fazer um curso, que não tem dia e hora. Então, o que a pessoa faz? Ela se empolga 2, 3 dias e depois ela começa a fazer o curso no tempo que sobra. Ao invés de pensar o seguinte, bem, de segunda a quarta
eu vou assistir essas aulas às 8 horas da noite. Quinta e sexta eu assisto de manhã. Então você tem dia e um horário específico para estar assistindo. Isso não acontece com as pessoas. Então, mas isso é um problema das pessoas não entenderem que no virtual, para que isso renda para muita gente, você precisa estabelecer um dia e um horário, até mesmo para você criar esse hábito de estar estudando. Quando você, no presencial, você precisa estar no local, um dia, um horário, mentalmente você já se programa mais, precisa sair meia hora antes para chegar a tempo. Então aqui dentro existe um comprometimento maior. Matheus, mas esse podcast aqui é para casais. É verdade. Então vamos lá. Me fala uma coisa, vou perguntar para o Matheus, mas é para você aí. Você apoia, a gente está falando sobre estudar, né? Você apoia o seu parceiro, a sua parceira a estudar? Nossa, essa aqui, eu não somente a apoio, como eu encho o saco dela. Obriga. Sabe o que eu faço com a poderosa Stefana? Que ela não gosta muito de ler, né? E eu já percebi também isso quando ela quer falar. O que acontece? Ela não gosta tanto de ler quanto eu gosto. Não é que eu não goste de ler, galera. Vamos lá. Não é que eu não gosto de ler. Ele é obsessivo, né? Vocês que já assistem, já seguem ele, sabem que ele é obsessivo com algumas coisas. Ele é um cara que ele lê 5 livros de uma vez. Até que agora ele tá menos, mas é um cara que consegue ler 5 livros diferentes de uma vez. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler assuntos que me interessam. Ele não, ele busca, obviamente, assuntos de interesse, mas às vezes não é nem da área dele, e ele lê com veemência aquilo. E aí, às vezes, algum livro da minha área, ele quer que eu leia aquele livro, e às vezes eu não tenho tempo, não tô com saco, não quero ler. O que ele faz? Aí eu leio o livro. Eu li um livro para ela de gestão. Falei, a gente precisa organizar algumas coisas aqui na escola, alguns modelos, um pipeline. Aí eu vou ler, o que eu fiz, né? Como um bom marido. Dadivoso. Eu peguei, li o livro, marquei tudo, pontuei e tal, isso aqui é para pessoa tal. Entreguei o livro para ela, já tem 45 dias. Poderosa Stefana, quantas páginas você leu do livro? Não, eu li já umas 10, mas não é isso. Ele, na verdade, ele leu e escreveu assim para mim nos cabeçalhos. Ler da página 10 a 42. Aí eu li 10 a 42, ler da página tal a tal. Então, assim, na verdade, isso aí é coisa de professor, né? Então, que tá eu apoio, né? E ela tem feito vários cursos, né? Tem. Eu falo assim para ela, esse ano é o ano da poderosa Stefana estudar. É porque eu também tenho as minhas épocas onde eu faço mentorias, são mentorias caríssimas. São todos caros. Então a gente precisa alternar, não dá para os dois às vezes fazer ao mesmo tempo. Então eu falo, esse ano de 2022 é o ano da poderosa Stefana estudar, ferramentas e tal, né? O lado dela é gestão de pessoas. Então eu apoio, eu incentivo, eu gosto de vê-la estudando, produzindo, crescendo. Não, vou ser sincero, eu acho que uma coisa para o casamento dar certo, estamos aqui 18 anos casados e empreendendo juntos, é você amar ver o seu cônjuge crescendo. Então uma coisa que eu gosto demais é vê-la feliz, crescendo. Porque quando você está crescendo, gente, é muito provável que você esteja feliz. Então isso é uma coisa interessante, que eu acredito que muitas mulheres vão se conectar com o que eu vou falar aqui agora, é o seguinte. A gente não é só mulher, né? A maioria de nós somos mães também. E normalmente a mulher, ela deixa de lado, muitas vezes até o aprendizado para a própria carreira, porque ela não tem esse tempo todo que o homem tem, porque ele pode, ele não tem que dividir o tempo com a criança. Porque, sinceramente, galera, vamos ser verdadeiros, o filho é da mãe. Não que o pai não participe, mas o filho é da mãe. O filho chorou que é o peito, não é o pai que vai dar, é a mãe. Sabe, até na hora de trocar, sabe? Enfim, isso aqui eu não vou discutir não, porque isso aqui daria muita polêmica. Mas a mulher, sim, ela abre mão muito de conhecimento, de buscar da carreira pelos filhos. Então, eu acho que chega um momento em que o homem, isso aí eu vou falar porque eu acho que é um assunto que vale a pena. Não estou dizendo que são todos os homens, mas a grande maioria, eu penso no marido das minhas amigas, por exemplo, das que estão mais próximas. Eu vejo que os maridos, eles têm uma certa admiração por aquelas mulheres que produzem. Eu vou te dizer, das minhas amigas, até que eu tenho metade, 60% trabalha e 40% não trabalha, tá?
Mas daquelas que trabalham e daquelas que não trabalham, eu vejo que os homens, os maridos, eles têm uma admiração maior por aquelas que trabalham e produzem. Então, quando a mulher ela abre mão disso, mesmo sem querer, obrigatoriamente, abre mão para cuidar de um filho, ou de tirar um tempo realmente para a maternidade, para a família, eu acho que essa admiração diminui, sabia? Eu acho que mesmo de forma inconsciente, ela diminui. Não estou falando de amor, eu estou falando de admiração, tá? Sim. Eu acho que diminui. E eu vejo isso agora na nossa relação, que todas as vezes que eu estou produzindo, ou que eu alcanço alguma meta que eu tenha colocado e que eu compartilho com você, seja na escola, seja... Estou falando de metas profissionais. Você realmente, eu vejo que seu olho brilha diferente para mim, eu vejo que você, sei lá, fica até mais apaixonado. Você gosta de me ver produzindo, você gosta de me ver girando ali, como diz a sua mãe, né, o cofrinho, né, fazendo dinheiro e tal. Diferente, eu acredito, obviamente que eu quero que você faça dinheiro, mas assim, eu não te admiro mais ou menos por isso. Mas eu vejo que os homens têm essa coisa daquela mulher que dá conta de ser mãe, ser dona de casa, de ter filho e mesmo assim ainda aprender e crescer na profissão, sabe? Eu acho que isso é um baita de um assunto difícil, sabia? Porque nós vivemos no momento nosso, né, da nossa era, que a mulher realmente ela começou a ir para o campo de batalha e a gente começou talvez até a ter algumas inversões de valores e de posições, tá? Isso aí eu acho que é um baita de um debate, né? Qual é realmente assim o papel da mulher na sociedade? É o que ela quer? Estar em casa seria o principal motivo, né? O principal posição da mulher, estar mais em casa, mais presente com os filhos, ou ela também se sentir útil, produtiva, porque ela sai para trabalhar e ela faz algo que também traz alegria, ou ela consegue talvez dividir um pouco mais as coisas, né? Não ser focada só em casa e nem ser focada só lá. Então, quanto que isso é interessante para cada família? Eu acho que talvez cada família tenha um modelo que ela acredita que é o melhor para a família. E talvez em alguns momentos esse modelo é conflituoso ao ponto de que o casal se separa. Exato. Então eu acho que nós, né, pra gente nunca foi fácil. Nunca. Então, como nós somos empreendedores, a gente nunca teve um salário fixo. Nós já passamos por vários momentos na nossa vida. Não só isso, não só por ser empreendedor. A gente teve 2 filhos praticamente em 2 anos, né? Praticamente não. 2007, janeiro de 2007 e janeiro de 2008. A gente teve 2 filhos num período de 1 ano. E até como estudantes ainda, nem empreendíamos ainda, né? A gente trabalhava, a Poderosa Chefona teve a experiência dela de trabalhar num café, né? Que era uma coisa assim, que... Eu trabalhei numa cafeteria lá nos Estados Unidos, né? Então, no começo, quando a gente chegou lá nos Estados Unidos e Matheus ia para a faculdade, eu arrumei esse trabalho com uma amiga minha lá da igreja, né? Porque eu nem podia trabalhar, mas acabei trabalhando lá, porque ia ser uma oportunidade não só financeira para ajudar ele a pagar as contas em casa, mas também de botar o inglês em prática e aprender ali da fonte, né? E então... Além de você trabalhar, né? Porque quando nós fomos para os Estados Unidos, ela trabalhava de segunda a sexta e eu trabalhava mais fim de semana, né? Sim. Eu chegava sábado, eu pegava aluno, começava a dar uma aula atrás da outra, porque durante a semana eu quase que estudava em tempo integral. Exato. Então poucas vezes na semana eu dava aula. Então basicamente dava aula sábado e algumas vezes no domingo. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Já desde o início, desde o nosso, talvez já 3, 4 anos de casamento, a gente teve o primeiro filho com 3 anos de casado? 3 anos de casado. Né? Ali já começa o seguinte, você já entra num novo nível até mesmo de responsabilidade financeira. Sim. Então a gente teve um filho atrás do outro, né? Morar nos Estados Unidos é muito mais barato e muito mais fácil do que morar no Brasil. Quando a gente voltou a morar no Brasil, a gente já chegou aqui com uma pegada financeira muito forte, né? Então assim, a gente já chegou aqui, cara, a gente precisa fazer dinheiro muito rápido. Então, nós já começamos uma vida no Brasil com muita responsabilidade financeira. Lá foi mais progressivo, né? Até porque você viver com 5 mil no Brasil e viver com 5 mil dólares nos Estados Unidos é completamente diferente. Completamente diferente.
Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que pra gente, desde o início, a gente precisou de ter muita responsabilidade e ela, desde o início, precisou trabalhar. Sim. Né? Lá no início, quando eu era músico e eu ainda não empreendia dessa maneira de ter escola, né, de vender videoaula, isso não era escalável ainda, o que você basicamente fazia era pegar roupa e vender, não era isso que você fazia, né? Não, na verdade, engraçado, né? Porque eu cheguei dos Estados Unidos já com 2 filhos, eu falei, cara, o que eu vou fazer que eu possa ser mãe também? Então, assim, entende que aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente faz não aquilo que a gente queria, ou aquilo pelo qual a gente estudou, mas a gente faz aquilo que dá para fazer, porque a gente tem a obrigação de ser mãe. Você tá vendo aqui como que é? E aí eu falei, eu sempre fui vendedora, eu vou vender importados. E você também nunca se colocou, na verdade, numa posição de não querer contribuir financeiramente, né? Não, nunca, porque... Você nunca me cobrou, tipo assim, ó, meu papel é ficar em casa cuidando das crianças e você tem que prover 100% de tudo. Não, nunca fui porque Tati, sempre gostei de ter coisas e ter coisas boas e ter qualidade de vida. E eu queria colocar meus filhos, mesmo que pequenos, numa escola que não era melhor, mas numa boa escola. E não adianta eu querer cobrar isso de você, sabendo que tinha acabado de chegar no Brasil, trabalhava a beça, mas não tinha condições de dar o melhor sozinho. Eu tinha que contribuir para que isso acontecesse. Então, assim, não é que também foi uma escolha minha contribuir. Eu não tinha escolha. Se eu queria ter um padrão, eu também tinha que ajudar. Mas o que eu digo, Matheus, é o seguinte, é que de todas as formas, a mulher sempre, ela, às vezes, não tem a primeira opção. Ela não pode fazer a primeira escolha daquilo que ela quer. Quando eu digo isso, é da mulher mãe, tá? Não é só da mulher que tá casada e é solteira. Tô falando da mulher que é mãe. E então eu falo pra você que é mãe. É difícil, mas passa, as crianças crescem. As coisas ficam mais fáceis. Na verdade, você vai ter que sempre dividir o tempo, porque ser mãe não tem tempo, né? Na verdade. Mas aquela fase que depende mais de você, ela passa. E você tem que se adaptar e saber que tem um momento também não de terceirizar a maternidade. Eu nunca terceirizei maternidade, eu nunca tive babá, eu não moro perto de família. Não estou falando mal de quem faz, de quem tem família, de quem dá para a mãe ficar. Sinceramente, eu acho até que a minha vida ia ser melhor se eu tivesse, mas eu nunca tive. Então, eu tive que ser mãe, tive que educar, tive que dar comida, tive que trabalhar, e tive que viajar, e tive que deixar um filho sozinho aqui com o Matheus enquanto ele estava dando aula. Foi meio que uma loucura, mas eu nunca terceirizei a minha maternidade. Isso eu não faço até hoje, nunca fiz. Mesmo agora com mais dinheiro, de um tempo para cá, que eu pude ter pessoas para trabalhar comigo, eu nunca terceirizei a minha maternidade. Isso jamais farei. Nem o Matheus, a paternidade dele. Por mais que ele trabalhe muito, a gente sempre... Engraçado, quando eu engravidei, a primeira coisa que o Matheus fez, eu estava nos Estados Unidos, ele encomendou vários livros sobre educação infantil, né? Uma educação cristã, né? Infantil, né? Quando falo de educação cristã é porque sobre os princípios, né? Que são importantes para passar de pai para filho. E ele procurou se instrumentalizar nisso. E a gente, até hoje, a gente coloca muito disso na educação dos nossos filhos, né? E também é interessante que, como nós chegamos aqui já com 2 filhos, né? O terceiro filho estava até fora de cogitação, né? Todos os nossos filhos não foram planejados por nós, né? Foram planejados por Deus. Mas nós não planejamos nada. Mas, enfim. E uma coisa que é interessante é que grande parte do que somos como empreendedores foi pelo fato de que a gente queria proporcionar para os nossos filhos algo que nós muitas vezes não tivemos, né? E eu falava muito para minha esposa, ó, quando meu filho tiver na época de entrar na escola, mesmo 6 anos, e começar o ensino, hoje em dia é médio, né? Criança 6 anos não, é fundamental. É fundamental. Esses nomes mudaram, eu não consegui acompanhar. Mas a gente queria que eles estudassem nas melhores escolas. Sim. Eu falei assim, cara, eu quero que meu filho estude na melhor escola, porque eu acho que é nesse momento que ele vai ter essa formação importante para ele. E eu lembro que quando nós colocamos o nosso filho numa escola que era muito cara, a gente não tinha condições, né? Não. Foi aquele passo, falei assim, não, cara, a gente vai virar esse jogo, a gente vai vender mais, vai trabalhar mais, vou dar mais aula. E muito do que a gente foi fazendo... Na verdade, isso até hoje. Até hoje, aquela coisa, né? Porque o Matheus sempre viu a educação
como algo que... Até mais do que eu, assim. Eu tenho que dar o braço a torcer, que ele sempre bateu na tecla de que os meninos tinham que ter a melhor escola. Porque o que eu pensava? Pô, tô trabalhando pra caraca, meu dinheiro vai todo pra escola, eu não aproveito nada do meu dinheiro. Sempre foi essa luta, sempre foi essa briga. Porque eu pensava assim, se eu pusesse ele numa escola mais ou menos, eu tive uma escola mais ou menos, eu também não tive a pior, eu tive uma escola mais ou menos. Se eu der uma escola mais ou menos, não vai ser ruim, porque muito vale do aluno também. E aí eu posso aproveitar um pouco do meu dinheiro, mas isso lá em casa nunca prevaleceu. Sempre foi o que o Matheus realmente falou em relação às escolas. E hoje em dia, que a gente tem os 3 estudando em melhores escolas, até hoje é um desafio. Toda vez, agora a gente mudou o Pietro de escola, ele foi para a escola do irmão, que é uma escola bem mais cara. Assim, se eu for olhar pro meu valor de conta fixa por mês, eu não botaria ele nessa escola. Mas a gente falou, não, a gente vai botar, e aí a gente tem que fazer alguma coisa para dar mais dinheiro, né? Então a gente sempre empreendeu também naquela coisa de, caraca, a gente quer ter uma vida assim, a gente quer colocar as crianças na escola tal, a gente tem que fazer alguma coisa para ter dinheiro para pagar aquelas contas. Inclusive, eu gosto muito de uma frase do Bernardinho sobre motivação. Ele fala assim, cara, só tem 2 coisas que motivam um cara. Ele fala, ou é necessidade ou é paixão. E é engraçado, porque a minha paixão é a música. Eu sempre fui apaixonado por música e sempre fui muito apaixonado por ensinar. Então, para mim, são coisas fáceis de fazer. Eu não tenho dificuldade, eu não preciso de mais nada do que eu já tenho para fazer música e para ensinar. Sim. Mas quando entrou filho na jogada e entra filho entrando na escola, você quer dar o melhor para essas crianças, vem uma coisa nova que se soma a isso, que é a necessidade. Existe uma necessidade financeira agora. E você acaba fazendo coisas que você não faria, você não é movido se você não tivesse nessa necessidade. Então, muitas ideias, muitas coisas, inclusive incríveis, surgem porque você tem uma necessidade. E às vezes as pessoas levam isso de uma maneira muito ruim. Eu vejo muito... Isso inclusive, é algo ruim do artista. O artista ele é muito romântico. Ele romantiza tudo para ele. Ele não consegue botar valor na arte dele, no trabalho dele. Mas, por exemplo, eu estava lendo sobre o Leonardo da Vinci. E teve muitos trabalhos que ele fez, que são trabalhos que hoje talvez sejam os mais importantes dele, que ele fez por dinheiro. Alguém chegou para ele e falou assim, cara, eu vou te pagar tanto para você fazer essa obra aqui, que demoraria 1 ano para ser feita. E ele não necessariamente faria, porque não era... cara, não tem uma paixão necessariamente por fazer esse trabalho. Muitos compositores, Mozart e vários deles, fizeram obras... Por dinheiro. Por dinheiro, assim, não é que seja pelo dinheiro. Né? Você está fazendo uma coisa... Mas pela necessidade. Mas, cara, aquilo atraiu o cara. E muita gente vai pensar, poxa, se for movido financeiramente, vai ser uma obra ruim. Não se tornou uma referência em obra. Mas o que moveu ele foi uma questão financeira. Sim. Então não tem nada a ver, a gente, na verdade, que não tem nada a ver. O artista, ele precisa, ao longo da carreira dele, saber equilibrar isso. Porque o que adianta você ser um grande artista, né, você só pensar na sua arte e não pensar em maneira alguma em prover para a sua família algo bom, por exemplo. Tem muito artista incrível que a família do cara está desamparada. Porque para ele a arte dele é maior que a família. do que a família dele. Então, nesse quesito, eu acho que tem muito artista que precisa amadurecer. Você vê vários casamentos artísticos que acabam. Por quê? Não existe, de um lado, talvez do artista, uma certa maturidade para entender que quem está do lado de lá não quer saber se o cara é o número 1, número 2, se ele está colocando hit, não. Né? Ali ele é família. E tem certas necessidades ali. Então eu acho que isso é algo que o Bernardinho falou que eu acho bem legal. Eu estiquei um pouco, mas fala aí. Mas pegando um gancho desse assunto, falando sobre casal, né, que empreende junto. Você usa muito uma frase comigo que o mais maduro cede. Você cede, Matheus? Muito! Eu cedo muito! Nossa, essa aqui é orgulhosa. Ui. Não, por exemplo, sempre que a gente tem alguma discussão e tal, ela fica emburrada e tal, eu chego lá, dou uma maciada,
Dou uma maciada. E hoje em dia, inclusive, eu sei o timing para maciar. Porque é igual uma fera, né? Quando fica nervosa mesmo, na hora não adianta querer amaciar que piora. Aí eu deixo, já sei o tempo para maciar e chegar e falar assim, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Tá tão cheirado. Não, quando ele fala isso, cara, é muito irritante, me faz rir de ódio, sabia? É porque, na verdade, mulher é o seguinte, quando ela fala, não quero o papo, não, na verdade não significa não quero o papo. Significa que ela quer, né? Significa o seguinte, implore pela minha atenção, por favor, né? Implore pela minha atenção veementemente. Assim você terá a minha atenção, eu poderei relevar o que você fez. Mesmo você não estando errado, agora você já está errado. O que você acha disso? E nos negócios, Matheus, o Mais Maduro cede também? Cede. Na verdade é o seguinte, no negócio, eu acho que tem que ver muitas variáveis. Muitas variáveis. As tomadas de decisões. Tem coisa o seguinte, que a decisão é minha, tem coisa que a decisão é sua. Depende muito da área, não é verdade? Sim. Por exemplo, no nosso negócio, eu estou muito mais olhando para o futuro, pensando muito mais na entrega, por exemplo, né, os nossos alunos. Eu venho muito com ideia. Sim. Venho muito com ideia da gente crescer, o que a gente precisa fazer para a gente, que a gente vai. Né? Eu, como um artista, também sou um cara que sou muito idealista. Estou sempre pensando em ideias. E a Poderosa Chefona, ela é o pé no chão. Então, eu acho que é muito dessas questões. Por exemplo, muitas coisas que você faz, tomar decisões, eu nem quero saber. Né? Falando, nem quero saber, até prefiro nem saber. E tem muitas coisas também que, na verdade, eu tenho as minhas ideias e eu trago, e também muitas vezes você fica reticente, não concorda? Sim, não. Você está sempre reclamando que quando você vem com uma ideia nova, eu falo como? Não, né? A primeira palavra é sempre não, né? Não, porque engraçado, né? Ele fala que eu sou gastadeira, né? Gastadeira. Fala que eu sou gastadora. Mas ele, nossa, como que ele gosta de gastar? Com negócio, mas ele adora gastar. E aí eu tenho que ser a pessoa que fico podando isso, né? Então é sempre que ele vem com uma ideia, sempre para gastar mais. Nunca vem com uma ideia para poder enxugar e fazer mais dinheiro. Engraçado, inclusive é uma coisa que a gente estava falando de complementariedade, né? Você tem esse lado muito mais de pensar em venda. Na sua cabeça, a venda é uma coisa que você já pensa desde o início. Eu não sou tanto assim, né? Eu sou bem menos assim, na verdade. Eu penso mais na ideia, num produto, penso como isso vai impactar as pessoas, como que eu vou ajudar. Eu penso, por exemplo, eu já estou pensando em gravar meu próximo álbum. Como que eu posso colocar esse próximo álbum com algo que eu vou ensinar sobre os conceitos que eu vou usar? E lá no final eu vou pensar o seguinte, cara, como que isso pode... vai custar? Como que vai ser viabilizado? Quanto vai custar? Como que eu vou viabilizar? Como que eu vou vender isso como um produto? Né? Porque, obviamente, hoje em dia eu já também não sou mais ingênuo em pensar que tudo é só arte. Como que vende? Depois a gente pensa. Não. Eu não tenho um produtor... Tirei o lado romântico do Matheus nessa área, tá, não, gente? Porque, gente... Eu gosto do romântico só comigo, mas na hora de trabalhar... Nada de romantismo. Porque o que a gente fala muito, eu falo muito disso, é que o músico precisa ter cuidado de não ser aquele, igual uma Rapunzel, que fica ali em cima da torre, né, jogando de cabelo para ver se o príncipe escala e vai pegar ela. O músico tem muito dessa ideia de que, cara, olha como eu sou incrível, olha o meu trabalho, por favor, venha o príncipe encantado, me pegue aqui, mostre minha música para o mundo, cuide de mim, produza o meu trabalho, venda o meu trabalho, ou então o professor que, eu dou minha aula excelente, eu já fiz faculdade, eu já fiz mestrado, eu já fiz isso, eu tenho um monte de coisa, por que não veio alguém aqui ainda e divulgou o meu trabalho? Por que as pessoas não notaram ainda que o meu trabalho é incrível? Então fica a vida inteira no castelo esperando o príncipe encantado descobrir. Então isso é uma coisa que para mim já foi superada há muito tempo na minha vida, eu uso isso inclusive como uma analogia para dar uma chocada mesmo. Então hoje, quando eu penso num trabalho, talvez a Poderosa Chefona pense primeiro o seguinte, como eu preciso fazer 100 mil reais, 50 mil reais? E como eu amarro isso em alguma coisa? Eu penso de uma maneira diferente. Sim. Eu penso no meu produto, eu penso na minha arte, eu penso em como entregar algo que vai impactar a vida das pessoas. Lá no final, eu penso em, agora vamos ver quanto isso
quanto isso vale, por quanto eu posso vender isso. Então isso é uma coisa também que é claro que eu aprendi muito também convivendo contigo, né? Que você tem o outro lado, eu tinha o outro lado e junto somos mais fortes. Matheus, você é um cara consumista? Não sou consumista. Não. Você acha que eu sou consumista? Não, tô te perguntando. Tá. Eu não sou um cara consumista, não. Eu, na verdade, sou um cara até bem eu falei, essa aqui vai ser boa. Isso aqui, na verdade, vai mostrar muito claramente em uma coisa, vocês vão entender como é o Matheus e como é a Tati. Tá? Ah, não, você não vai contar isso, não. Não, você não sabe o que eu já vou contar? sei, do closet. Já sabia. Essa é boa, gente. Olha só. Vocês vão entender exatamente como é o meu casamento. Sobre essa questão de consumo. Nós, né, moramos numa casa, tem uns 6, 7 anos que a gente mora nessa casa, e no nosso quarto tem um closet. No início, era mais ou menos o quê? 60% do closet para ela, 40% para mim. Só que, obviamente, né, foi ficando pouco espaço para ela. Aí, depois de uns 2 anos, ela, cara, não tem como, preciso de mais espaço. Aí eu fui para 30%. Depois eu fui para 10% do closet, ficou complicado. Chegou uma hora que ela falou assim... Aí chegou um dia, ele chegou em casa, e ele foi buscar e falou assim, não, vou te apresentar seu guarda-roupa agora. E eu coloquei o guarda-roupa dele no quarto do meu outro filho e dividi o guarda-roupa do Isaac com ele. Não, justo, tem um closet pra mim. Fui expulso do closet, perdi 0% do meu closet, fui pra lá. Esses dias, ela ainda veio, o meu closet lá no quarto do meu filho é 40%. Por quê? 10% é pra guardar colchão, os negócios lá que não tem nada a ver. Aí sobrou, né, 45, ficou mais ou menos ali 50 pro Isaac, o resto pra mim. Esses dias ela chegou assim e falou assim, preciso de um espaço aqui. Eu falei, que isso, rapaz, escravidão esse negócio. Tipo assim, eu brinco muito que ela às vezes fala que, eu falo pra ela que assim, que ela acha que eu sou um camelo. Tipo assim, põe a aguinha, eu vou lá, atravesso o deserto. 45 dias da aguinha, 45 dias. Mas também não é assim. Mas o nosso casamento é assim, eu sou um cara muito focado nas coisas que eu faço, em praticar, sou muito disciplinado, toco meu instrumento, das minhas aulas, as minhas entregas, faço as minhas leituras. Quem é a Tati? Aí, o que acontece? Eu nem tenho tempo, eu não acompanho nada de roupa, de marca, né? Sou muito desapegado a isso, gente. Eu não tenho time de futebol, tenho time de basquete, vôlei, nada. Eu não tenho marca preferida, marca de guitarra, não tenho nada, eu sou um cara que verdadeiramente não sou assim, eu não tenho as coisas preferidas. Isso tem a ver com meu temperamento, minha personalidade, enfim. Então, eu estou sempre ocupando a minha cabeça com essas coisas. A poderosa chefona, se você olhar no celular dela, vai ter coisa de viagem, vai ter coisa de roupa. Bolsa. Ih, rapaz, tem uma história boa. Essa história é boa. Ela no WhatsApp dela, tinha uma mulher que trabalhava com negócio de bolsa cara. Aí daqui a pouco a mulher mandando um negócio de bolsa lá, as bolsas cara, eu falei, que isso? Eu falei, cara, eu vou pegar esse celular dela e vou mudar um nome. Já não tá mais aquela bolsa. Eu fui lá e botei assim, mensageira do inferno. Porque, meu Deus do céu, cara. Então, esse é o retrato da poderosa chefona e do Matheus Stalin, que ela domina o negócio. E eu brinco com ela aqui. Por exemplo, né, eu gosto de investir, penso, né, tento convencê-la de que investir é importante para o nosso futuro, né? A gente precisa investir ações, fundos imobiliários, devagarzinho a gente vai juntando, tal. Aí o que acontece? Eu vou lá, invisto nesses negócios, põe lá. Aí ela fala, não, a tua parte é essa, a minha parte, ela compra os negócios dela. Ué, gente, aí viaja, ele compra investe pra nós dois aí, que e acontece? Eu também, ué. Aí, eu fico bonita, me arrumo, você gosta, não aí gosta? Viaja, ela gosta de viajar, tudo bem, né? Aí o que acontece? Apertou o negócio. Ih, rapaz, apertou. Vai ter que aparecer um dinheiro de algum lugar. Aparece da onde o dinheiro? A viagem não tem como voltar, a roupa não tem como voltar. Aí tem que ir lá no meu cantinho, lá pegar minhas coisinhas, eu fico, pô, tá vendo? Isso é injusto. Não é não, poderosa? É, Matheus, é verdade. Na verdade, eu sou a favor desse tipo de relação, né? Os dois trabalham muito, ele guarda e ela gasta. Brincadeira. Não, mas a gente, né? Eu gasto dentro de uma realidade. Não, fala sério aí também, né, Matheus? Ficar queimando meu filme aí com a galera. Não, eu gasto dentro de uma realidade. Na verdade, nós já tivemos muito problema com isso, né?
Já, hoje não mais. Eu realmente, eu gosto de ter coisas, eu gosto de comprar coisas, mas hoje eu tenho uma consciência maior, vamos dizer, em relação a isso. E também não faço nada além daquilo que eu posso, né? Não vou ficar me endividando para comprar uma bolsa. Então, que isso fique claro. Gente, acho que tá acabando, né, o nosso podcast Quanto tempo hoje. temos de podcast? 40 minutos. Uau, Nossa, eu agradeço você que ficou com a gente até aqui, até esse momento. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o podcast Poderosa e Ele, com Matheus Starling. E eu aguardo você no nosso próximo podcast, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês. Olha, ela saiu falando pra ir você embora. Eu quero saber o seguinte, você se inscreveu? Já deixou o like? E qual é o tema que você quer ver no próximo? Porque no próximo nós já viremos com um tema definido pra gente debater aqui. E quem vai trazer o tema aqui é vocês, tá bom? Um beijo, Então é isso, galera. galera. Deus abençoe. Tchau.